Bem-vindos de volta ao canal Deus acima de tudo e todos. Vamos dar uma olhada aqui no plano de governo do Javier Milei, o libertário que foi eleito presidente da Argentina. Confesso que, para minha surpresa, obviamente eu torcia por ele, orava por ele, mas tinha certeza absoluta de que haveria, como houve no Brasil, uma reviravolta maluca qualquer que, como não temos provas, eu pelo menos não tenho, não posso dizer exatamente o que aconteceu, e ele não seria eleito. Então, eu escrevi aqui um livro comentando o plano de governo item a item. Vamos ler juntos. Não sei se a gente vai ler tudo. Começar a ficar cansativo, eu paro. Mas quem tiver interesse em adquirir o livro, o link vai estar na descrição aí. É um livro de 100 páginas, é tão somente um registro histórico do plano de governo e eu comentando ponto a ponto do plano, o que eu acho, enfim, minha opinião pessoal. A descrição na Amazon é: neste trabalho vamos conhecer e analisar ponto a ponto do governo do presidente eleito da Argentina, as eleições de 2023, o economista Javier Milei. E é exatamente isso que é o plano de governo que ele divulgou no equivalente lá da justiça eleitoral deles, e, e a gente vai lê-lo e vamos ver o que foi comentado, o que eu comentei, o que eu achei. Uh, Não sei porque essa capa tá desse jeito, era pra ela estar azul, enfim. Vamos lá. O nome do livro é Liberdade, o plano de Javier Milei para salvar a Argentina. E começa aqui a introdução. Nesse trabalho vamos conhecer e analisar ponto a ponto do plano de governo do presidente eleito da Argentina nas eleições de 2023. Economista Javier Milei, que nasceu em 1970, tem, portanto, 53 anos, bem jovem, né? Ele é economista, escritor, escreveu El Camino del Libertario, Pandemonic, la economía que viene de tempos em tempos de mega recessão, inflação e crise global. Uh, Vamos lá. Então aqui só a Argentina atualmente possui 46 milhões de habitantes, 23% da população brasileira. Destes, 45% estão em situação de pobreza, 10% em situação de indigência. Esse é o caminho, a situação da Argentina nos tempos de hoje, né? Só para entender, no Brasil, por exemplo, cada país define de uma forma, a ONU define de uma forma, o Brasil define pobreza como R$ 140 mensais de renda individual. Vamos supor, você ganha R$ 1.000 por mês, sua família tem quatro pessoas, a sua esposa, dois filhos, divide por quatro, R$ 250 de renda por indivíduo. Então você estaria acima da linha da pobreza. O plano para salvar, o plano de governo de Javier Milei, de sua aliança libertária de direito chamada La Libertad Avanza, foi apresentado aos argentinos sob o nome Plataforma Nacional Eleitoral 2023. O liberalismo é um respeito restrito ao projeto de vida dos outros, baseados no princípio da não agressão, da defesa do direito à vida, liberdade e à liberdade da propriedade privada. Suas instituições fundamentais são mercados livres, não intervenção estatal, livre concorrência, divisão de trabalho, cooperação social. Bom, eu fiz esse livro, toda vez que eu menciono, que eu coloco um trecho do plano de governo oficial divulgado na Justiça Eleitoral Argentina, ele está em itálico e com a cor azul. Se os senhores forem ler no Kindle, não tem cor, né? Até onde eu sei, não tem nenhum modelo que tenha cor, mas está em itálico e vai ter um tom diferente lá. Então, se vocês lerem no smartphone, que é possível também, ou no computador, vocês vão ver em azul e itálico. Eu achei que mais fácil. Essa apresentação é importante, pois deixa claro que Javier Milei e seus aliados querem dizer por liberalismo, uma vez que o termo pode ter várias interpretações, variando tanto no tempo quanto no local que é empregado. Se os senhores forem pesquisar a história do liberalismo, o termo é usado pela primeira vez como termo de esquerda, mas hoje o que é usual a gente fala de libertarianismo, perdão. Libertarianismo seria uma doutrina de direitas, ou mais voltada
porque se entende como anarcocapitalismo, ou aquele capitalismo de liberdade, etc. Minarquismo. No caso de Milei, deixa claro que seu governo pretende se posicionar de forma diametralmente oposta à esquerda, como são hoje definidos todos os que se dizem libertários, embora se vocês forem caçar lá atrás o significado da palavra, tudo muda, né? Fascista, nos anos 40, era pessoas ultrapatriotas que odiavam judeus, que queriam tirar as armas da população, queriam um Estado forte, Mussolini, Hitler, etc. Hoje, fascista é quem não gosta de homossexual, segundo a esquerda define fascista. E, ou quem é cristão é fascista, segundo a definição da esquerda. Hum. Então, as palavras, eu estou bebendo água, viu? As palavras mudam o significado que um grupo usa para elas ao longo do tempo, por isso é interessante a gente falar, ó, é isso ou é aquilo. Então, no caso aqui, quando fala, ele é libertário, ele é diametralmente oposto às doutrinas de esquerda. Pretende respeitar a propriedade privada, direito maculado em boa parte da América Latina, em especial a Venezuela. Eu vi esses dias uma documentação de uma ocorrência que houve na Venezuela, senhores, de uma fábrica de brinquedos que alguém denunciou, porque assim, é um estado que todo mundo se denuncia. Isso em breve teremos no Brasil também. As pessoas começam a ter algum tipo de vantagem denunciando a outra. Então alguém denunciou que os brinquedos que esta fábrica estava vendendo estavam caros. A polícia da Venezuela foi lá, encarcerou os responsáveis, os proprietários da fábrica, porque o brinquedo estava um pouco caro, e fechou a fábrica, estatizou a fábrica, e obviamente assim que estatizou parou de funcionar, porque o Estado não se presta a essas coisas, não consegue fazer essas coisas. Então, desrespeito total à propriedade privada, à livre iniciativa, ao direito da pessoa de definir preços, sendo que num país livre, o próprio mercado iria regular isso. Estão vendendo o carrinho lá, a boneca, pelo dobro do preço que os outros, a não ser que que haja um diferencial de qualidade que justifique aquilo, o próprio mercado vai tirar do jogo aquela pessoa que está vendendo por um preço que não é interessante. Falando em preço que não é interessante, caso os senhores queiram comprar o livro Liberdade, o plano de Javier Milei para salvar a Argentina, por apenas R$ 9,99 os senhores podem ter o livro para sempre, tem 100 páginas, ou quem tem Kindle Unlimited pode lê-lo de graça, R$ 0. Inclusive, todos os meus livros, eles estão disponíveis para quem tem Kindle Unlimited. Então, se os senhores têm Kindle Unlimited, os senhores podem ler absolutamente qualquer um dos meus 38 livros de graça. E tem para todos os gostos. Tem aqui ó, os últimos 10 livros. A Liberdade, Plano de Javier Milei para Salvar a Argentina, que é o livro que estamos lendo hoje. Horror em Serra Negra, uma história no estilo Twin Peaks, assim, uma história meio David Lynch, uma história de horror passada na cidade, nas montanhas do interior de São Paulo, chamada Serra Negra. Toques de algum pouquinho de humor e horror tal, interessante. Acho que tem 100 páginas também, deixa eu conferir aqui. Custa R$ 6,99 para comprar, tá com preço bom também. 101 páginas o livrinho. Nessa história de mistério e horror, com pitadas de humor, passada nas montanhas da cidade de Serra Negra. Bem econômica a descrição aqui, mas enfim. D6, aqui dois livros em inglês que eu vou pular porque não é do interesse. A Sombra sobre o Lago das Capivaras, outra história de horror, dessa vez mais seca, assim, sem nenhuma pitada de humor. Também passada em Serra Negra. Quantas páginas tem isso? Nem sei. A Sombra sobre o Lago das Capivaras, 78 páginas, esse é mais curtinho e tal. Eu escrevi esse livro na intenção de ser um conto, mas daí ele foi ficando maior, tal. Nessa história de suspense e horror, um jovem pintor de paredes, no caso, procura trabalho num misterioso sítio, sob a sombra das montanhas, zona rural da cidade de Serra Negra, São Paulo. Ruídos estranhos, sonhos febris, horrores indizíveis o aguardam no estranho local. Uma história com umas pitadinhas de romance, bem pouco. É curta, né? É um continho interessante. Eu gostei bastante de escrever, espero que gostem de ler. Anjos Faliel, o RPG. Esse aqui, R$ 9,90. Esse aqui tá de graça, pessoal. Esse aqui e é grátis para quem tem Kindle Unlimited. Mas são 175 páginas. Vem o RPG completo para jogar.
para jogar com um dado de 6 lados, baseado no livro Se Falhar o Anjo da Espada Quebrada, e de brinde vem o livro do anjo. Como brinde, inclui a versão integral do livro Se Falhar o Anjo da Espada Quebrada, que é uma história de horror e aventura sobrenatural de temática cristã, que eu escrevi há alguns meses, um dos meus livros favoritos. Talvez o que eu mais goste é ele e o Fiodor, que são livros que eu acho que valem muito a pena. Manual Cristão para Crianças e Jovens, por R$ 5,99. Esse livro estava R$ 14,99 quando lançou. Uma promoção legal aqui. Excelente para os pais terem algumas ideias de como lidar com os filhos, né, nesse mundo que está lutando contra, contra a juventude, tentando afastar a juventude de Jesus Cristo. Como ganhar na loteria, segredos, técnicas, histórias dos grandes vencedores. Esse livro é um estudo sobre vício e, sobretudo, sobre vício em esperança. Extremamente interessante. Eu incluí histórias sobre vencedores da loteria que perderam tudo, histórias de vencedores da loteria que não perderam tudo, histórias de vencedores de loteria que ganharam de forma inusitada, sempre trocando o nome, trocando alguns detalhes para evitar expor as pessoas, mas histórias notórias, famosas ao redor do mundo de ganhadores da loteria e técnicas que alguns dos jogadores usam. Analisei a questão do vício, o vício em esperança, qual que é a dinâmica da pessoa jogar, por que ela joga, etc. Por apenas R$ 5,99, um estudo profundo que foi muito divertido de escrever porque sim, lida com coisas que fazem parte do nosso íntimo, né? O vício em esperança, o vício ou a própria esperança, a dinâmica da esperança. Dizem a esperança pode enlouquecer um homem, como diz naquele livro Shawshank Redemption, é um sonho de liberdade. Daí aqui Fyodor, né, que é o livro que talvez o meu livro favorito, Exploração Espacial Fyodor 1 em Marte, que está apenas R$ 5,99. Esse livro era R$ 21,99 quando lançou. Agora é um quarto do preço, 105 páginas. Distopia futurista, ficção científica. O Brasil foi dividido em diversos países após uma sangrenta guerra civil. É uma distopia em que o feminismo e o esquerdismo chegaram às suas últimas consequências. E extremamente interessante essa história. Uma história interessante sobre esse livro. Eu estava tentando escolher o título dele, e daí eu procurei qual que era o título dos livros de ficção científica mais vendidos da história. E eram eles Duna, 1984 era outro livro, Fundação, de Isaac Asimov. Acho que esses eram os três primeiros, e alguma coisa nesse sentido. Eram sempre títulos curtos, uma única palavra, duas no máximo. Nesse caso, acho que uma única, né? Duna, 1984, que nenhuma palavra é um número, e Fundação. E daí eu falei, poxa, eu não vou conseguir fazer um título tão compacto, tão conciso assim. Então eu falei, vou pro exato oposto, vou fazer o maior título de toda a história. Estação Espacial Fyodor 1 em Marte, orgulho da República Antifascista de Brasília e seu grande líder, o imortal Fyodor. Então foi uma piadinha que eu fiz, porque eu percebi que eu não ia conseguir fazer um título curto. Então, resumindo a ópera, para a gente voltar à leitura, absolutamente todos os meus 38 livros estão numa promoção inacreditável, assim, o preço baixou muito, muito, muito. Só pra vocês terem ideia, tem livro que eu tô vendendo a R$ 1,99. 20 segredos bíblicos para viver e morrer melhor por R$ 1,99. A bomba nuclear caiu em São Paulo, um dos meus contos favoritos, também por R$ 1,99. E um dos meus livros mais vendidos, 70 afirmações para reprogramar a mente, agora por apenas R$ 2,99. Nunca foi tão barato. E também um dos mais interessantes, Expedição à Caverna dos Quatro Dragões, também por R$ 2,99. E o primeiro da série dos MGTOW, que são 4 livros, por R$ 2,99. Esse livro chegou a ser vendido por R$ 23,99. Então, quem tem interesse em apoiar o canal ou de alguma forma tem interesse nesses livrinhos, nunca foi um momento tão bom para comprar quanto agora. Ou pode ler de graça.
Então vamos lá. À luz do que foi expresso, diz Milei, um preceito fundador para o exercício da sua atividade política no território da Argentina, a liberdade avança, aspira à candidatura e propõe as suas bases de ação nesta plataforma eleitoral nacional. E daí começa, né? A Libertária Avança é uma aliança governamental que reúne, convoca, dirige homens e mulheres de todas as condições sociais, de partidos políticos criados para promover políticas liberais que contribuam para a decolagem econômica, política, cultural e social que nós argentinos precisamos para voltar a ser um país próspero, como éramos no início de 1900. Assim, de inédito positivo é o conhecimento expresso que é necessário políticas diversas aplicadas até então no país. A Libertar Avança propõe um governo que promova o desenvolvimento pessoal de seus habitantes, garantindo liberdades conferidas na Constituição Nacional, que respeite e incentive o esforço e o mérito. Esforço e o mérito. Vocês nunca vão ver um esquerdista falando de esforço e mérito. Isso é algo inédito. E detalhe, ele não falou isso depois que foi eleito, não. Este homem, isso é um mérito dos argentinos. Um homem, um grupo falou: olha, nós vamos incentivar o esforço e o mérito. Ele não falou: vou dar coisas grátis para vocês, o esforço e o mérito. O argentino falou assim: eu estou disposto a me esforçar, estou disposto a ser reconhecido pelo meu mérito, vou votar. E eles votaram. É esse tipo de visão que o brasileiro precisa para se livrar da situação que se meteu, embora nosso problema seja um pouco mais sério, porque envolve forças que vão além do votar ou não votar, né? Ao contrário, aqui meu comentário, ao contrário dos governos de esquerda que pretendem mais e mais escravizar suas populações e mantê-las dependentes de esmolas estatais, em um perene estado de pavor, de castigos, caso se manifestem de forma que o Estado não aprova, a Argentina de Milei tem como norte promover o desenvolvimento e a autonomia de seus habitantes, trazendo de volta o espírito empreendedor e tornando a liberdade pessoal um direito consolidado e não um sonho distante. Por exemplo, na Venezuela, antes de Hugo Chávez, havia 800 mil empresas privadas, um país pequeno, hein? Hoje, no auge da distopia socialista de Chávez e Maduro, são apenas 30 mil, ou seja, 97% das empresas morreram. A maioria vai de mal a pior. Prosperidade implica empresas nascendo, pessoas prosperando, tendo ânimo, tendo sonhos, planejando. Plano de governo diz: promovemos eficiência, transparência, meritocracia, esforço pessoal, defesa do direito à vida desde a concepção, respeito às normas, honestidade na administração dos recursos públicos e como os orçamentos fundamentais para alcançar uma sociedade justa, próspera, moderna, onde seus habitantes sentem orgulhosos de pertencer ao Partido da Renovação Federal, marcar caminho de crescimento e cumprimento de objetivos pessoais e coletivos. Nesse trecho, aqui o meu comentário, destaca-se a intenção de proteger os bebês contra o aborto, bem como a restauração do direito da autodefesa, possivelmente com políticas mais brandas no que tange a comercialização de armas de fogo. Lembrando que um dos princípios do Javier Milei é livre comércio, livre iniciativa, regular o mínimo possível. Isso é sabido que quanto mais armas, menos violência. Os senhores me perguntam, por que quanto mais armas legalmente adquiridas, menos violência? Porque bandido não registra arma, bandido compra arma em boca de fumo, bandido compra arma em porto, em doca. Quem compra arma legalmente, registra bonitinho, é pessoa de bem, pai de família, mãe de família, pessoas que querem proteger seu comércio. Essas pessoas de bem, com uma ferramenta que permite elas exercer a autodefesa, diminuem a violência de uma região. Pessoas de bem armadas diminuem a violência porque bandidos, criminosos e canalhas não registram armas, não pedem permissão para fazer absolutamente nada. Então, essa é a simples razão pela qual esse plano funciona. No início do século passado, a matriz produtiva da Argentina, diz o plano, permanecia graças ao esforço, trabalho e motivações do avanço de sua classe média trabalhadora, invejada no resto do mundo. Como resultado do sacrifício pessoal coletivo, encontraram na terra prometida um lugar cultivar aquele que foi negado ao seu país de origem.
Os governos populistas totalitários que marcaram a mudança da era do meados do século passado contribuiu para o relaxamento dessa metodologia de vida e trabalho. A interferência do Estado paternalista fornecia bens de capital, esse é o Milley falando, hein, senhores? Fornecia bens de capital aos seus habitantes e inibiu a iniciativa de crescimento privado daquela classe média, fundamentalmente das classes mais baixas necessitadas, que levou ao relaxamento dos esforços que nos colocaram na situação atual. 50% da população abaixo da linha de pobreza, declínio drástico nas empresas, instituições privadas argentinas, taxas de analfabetismo subindo, impensáveis. No passado, fomos o primeiro país do mundo a erradicar, onde a maioria da população graduada no sistema educacional não entende textos, fugas de cérebros, jovens procuram um futuro melhor, uma elevada taxa de nutrição infantil, falta de esgoto, água potável. Daí meu comentário aqui, no século XIX, a Argentina se tornou um dos países mais ricos do mundo, sobretudo graças à exportação da carne bovina e outros commodities. A Argentina tem os Pampas, que é uma região parece que feita por Deus para, especialmente para abrigar a criação de gado, principalmente gado de corte. O melhor gado do mundo, a melhor carne do mundo vem dos Pampas. Essa prosperidade se perdeu quando governos socialistas esquerdistas ascenderam ao poder e tornaram a nação que era próspera, instruída, mais um dos círculos dos infernos criados pelos administradores marxistas. O desafio libertário agora é restaurar o que um dia existiu. Então, senhores, em geral, é isso que é o livro. A gente fala das etapas, analisa trecho por trecho do que o Milley está propondo. É um registro histórico. Pode ser que dê certo, a gente explica aqui o que é sistema banca de Siemens, que o Milley quer pôr. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Eu vou aqui para a minha conclusão no livro, que diz o seguinte: um governo legitimamente libertário é algo inédito no mundo inteiro. E é algo inédito. Um presidente que se diz libertário, que se afirma sou libertário, sou minarquista, sou anarcocapitalista, é algo que nunca houve. Então é um experimento inédito, é algo que deve ser registrado. Essa é a razão desse livrinho. É algo que deve ser registrado historicamente. Talvez ao final de cada ano seja o caso de nós fazermos um novo livro, um novo vídeo, registrando o progresso do que Milley está fazendo lá. Certamente, como ocorreu no Brasil, digo eu aqui no livro, grupos esquerdistas no legislativo e no judiciário usarão dos mais sujos truques perdão, para impedir que Javier Milei implemente as reformas que podem salvar o país. No entanto, pode ser que Milei seja vencedor nesses embates, queira Deus. E se tal evento ocorrer, é possível que vejamos algo inédito no mundo, um país que se reergue das cinzas e se afasta do socialismo e esquerdismo, em vez de mergulhar nas profundezas das ideias marxistas. Enquanto digito essas linhas em novembro de 2023, e estamos, enquanto registro esse vídeo, em 26/11 de 2023. Aguardo ansiosamente o desdobrar do governo Javier Milei e oro a Deus para que seja bem sucedido. Daqui a 4 anos, se Deus nos der vida e saúde, saberemos o que aconteceu. Terá Milei transformado a Argentina no país mais próspero do mundo ou será massacrado pelas forças esquerdistas e amarrado de todas as formas, frustrado em implementar as reformas que tanto anseia e que os argentinos tanto necessitam? Em breve saberemos. Foi o que aconteceu no nosso país. Ou havia a boa intenção, porém não foi possível, não ocorreu. Foi um grande fracasso, digamos, porque houve por parte do legislativo, do judiciário, uma represária muito forte para tentar impedir que acontecesse. Então, senhores, eu acho que a gente leu uma quantidade razoável. Se os senhores quiserem apoiar meu canal e tal, ou tem interesse em ler, o livrinho está na Amazon por apenas R$ 9,90.
E tem aqueles outros 37 livros, todos com preços bons. Não tem nenhum livro acima de R$ 9,90. Acho que o mais caro é esse no momento, por ser lançamento. Mas tá tudo muito baratinho, muito interessante o preço. Fico extremamente grato. Se os senhores comprarem e lerem, por favor, avaliem, deixem as estrelinhas lá. É muito gratificante para mim aqui no caso. O cliente falou: bom registro histórico do plano de governo de Javier Milei. Comentários sobre cada trecho. Será interessante comparar no futuro se o libertário conseguiu ou não salvar a Argentina. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo os senhores na próxima. É uma pena que no Brasil nós tenhamos chegado perto de estar numa situação como a Argentina vai estar agora, mas foi tudo por água abaixo, porque as forças esquerdistas foram poderosas demais aqui, não houve meio de realizar. Mas entendo que o Javier Milei é um economista, um homem, um, um grande intelectual, uma pessoa equivalente a um Paulo Guedes, talvez até mais. Então, quem sabe um dia não surge algo semelhante aqui no Brasil que também possa nos dar essa esperança. Mas até lá, vamos torcer, vamos orar, pedir a Deus, pedir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que dê força aos argentinos, que dê força a Javier Milei, que proteja ele, que mande seus anjos para proteger a Argentina, que seria um prazer imenso ver um dia a Argentina um dos países mais ricos do mundo. Quem sabe quando isso acontecer, o brasileiro também não vai sentir vontade de prosperidade, de liberdade. Eu sei que a nossa situação aqui é um pouco mais complicada, porque não é só ir às urnas e votar, porque depende de quem conta as urnas, etc. Depende de uma série de fatores que vão além da nossa vontade, mas o Deus é o mesmo. Então, vamos orar para que Deus proteja e abençoe a Argentina e para que Deus salve também o Brasil. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até esse ponto. Deixe seu like, inscreva-se no canal, comente. Se comprarem o livro ou lerem pelo Kindle Unlimited, por favor, deixem seu comentário lá, suas estrelinhas. Imploro que deixem 5 estrelinhas. E vejo os senhores na próxima. Até logo.